No livro de Marcos 4:22 e Lucas 12:2, a palavra de Deus diz assim: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, tem uma história de um homem, de um sacerdote chamado Eli. E esse sacerdote, ele tinha 2 filhos, e esses filhos também eram sacerdote e participavam do ministério junto com o pai. Mas esses 2 rapazes, moços, eles se tornaram reprováveis diante de Deus, porque eles tratavam as coisas de Deus com desdém. E esse homem passava a mão na cabeça dos filhos dele e não o repreendia. E aí a palavra de Deus veio e trouxe uma advertência para ele, junto, avisando que ele ia incorrer no juízo de Deus. No capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Meus amigos, meus irmãos, o que eu vejo hoje de pastores com seus filhos, passando a mão na cabeça dos seus filhos, e aí Deus pesa a mão neles. Vocês já viram isso? Né? E no capítulo 2, versículo 29, olha o que diz a palavra de Deus aqui sobre esse sacerdote ali. E você vai perceber onde eu quero chegar, para você entender a palavra de Deus, para você abrir os teus olhos, né? Porque o sacerdote, a palavra de Deus fala que o sacerdote, ele é o homem de Deus que traz a palavra, né? Diz assim no 29 do capítulo 2 de 1 Samuel: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que eu ordenei na minha morada, e honra mais a teus filhos, mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho filhos também, tenho filhos adultos, e certa vez um dos meus filhos falou: você não nos apoia, falou para mim, né? Você não apoia, eu conheço você, falando para mim. Por que será que eu não apoiava ele, né? Porque ele sabe que, pela palavra de Deus, eu não deveria me comungar com as coisas erradas que meu filho faz. Então eu não apoiava ele, ele ficava doido da vida comigo. Eu não passava a mão na cabeça. Eu denunciava as besteiras que ele andava fazendo. Participou conosco do culto, mas aí não quis mais a palavra de Deus, de livre e espontânea vontade, quis se afastar e foi embora, e se afundou, e nós não temos quase contato por isso. Não temos quase contato. Não temos praticamente contato nenhum. E ele falava: você não me apoia. Falei: não. Por que eu não apoiava ele? Porque eu conheço esses textos aqui. Conheço esses textos, né? Eu devo honrar mais a Deus do que os meus filhos. Tem que fazer o contrário do que esse sacerdote estava fazendo. Muito bem. Até hoje, eu não conheço nenhum pastor, líder de igreja, quando o seu filho está desandado, ele não tem coragem de falar que o filho dele é isso aqui. Pelo contrário, passa a mão na cabeça, né? E ultimamente tem acontecido aqui na internet que o pastor que morreu, e está vindo à tona toda aquela sujeira que estava debaixo do tapete, através de seus filhos, do pastor Moabel, o qual os seus filhos largaram dele, abandonaram, e ele morreu sem os filhos falar com ele, né? Mas ele, nas suas lives, sempre elogiando os seus filhos, sempre falando bem dos seus filhos. Mas aí, como diz aqui as escrituras, nada que se faz em oculto vai ficar em oculto, mas vai ser manifesto. E aí tem muitos canais daquelas pessoas que participavam das suas lives e que o ajudavam, que tinha mais intimidade com eles. Está aparecendo aqui as podridões, né? Podridão do que estava encoberto. E aí eu fico perguntando por esse pastor, pela situação que ele morreu. Será que Deus não pesou a mão nele? Também porque ele começou a pregar heresias,
começou a pregar heresias. E depois passava a mão na cabeça das coisas dos filhos dele. E esse homem morreu. Quando estava para morrer, estava sozinho lá, ele e a esposa, e os filhos longe, sem falar com ele. E aí eu fico te pergunto para você que tem um pouco de inteligência espiritual, será que realmente esse homem é de Deus? E aí está aparecendo tantas as coisas aqui, que eu acredito que não é mentira, porque as pessoas têm prova, às vezes mostra aqui, mostra os áudios, mostra foto, e diz que o pastor Moabel era um homem que estava lá nos Estados Unidos, mas numa situação terrível, não tinha casa para morar, pagava aluguel, malemar tinha um carrinho, né? Anos e anos morando lá na América, a terra da prosperidade. E aí, para enterrar ele, tiveram que fazer uma vaquinha. E aí me veio o texto na palavra de Deus, o qual o salmista disse: já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo abandonado, né? Mas o que nós temos visto aqui ultimamente foi um abandono. Até fiz o vídeo, o pessoal ficar revoltado. E aí esse pastor ficou lá numa geladeira, lá, quase que o filho foi processado, porque lá, abandonou o pai lá, e aí, segundo as pessoas, e ficaram uma briga entre o pessoal lá que estava arrecadando dinheiro, e tá essa briga aqui na internet. E por que eu estou falando isso? Porque eu me envolvi, né? Eu via as heresias, falei contra ele, aí muita gente assistindo o meu canal. Só que não consegue abrir o olho. Fala, não, mas deixa eu pensar bem. Será que o Zaqueu está falando aqui? Não tem... É só você ter um pouco de inteligência. Será que esse homem era de Deus mesmo? Realmente era de Deus? Porque o homem de Deus, ele tem a vida dele às claras, a vida dele. Por exemplo, nós aqui em casa, eu e minha esposa, tem eu e minha esposa aqui em casa, né? Nós temos a nossa leitura diária, eu e ela junto, nós oramos junto, certo? Mas esse homem que nós ficamos sabendo, até para encontrar algumas pessoas, ele fica escondido. Mas ele nunca falou mal do seu filho, nunca falou mal, nunca denunciou o que estava acontecendo, né? Como eu falei aqui dos meus filhos, né? Eu tenho alguns filhos que, como eu disse para você, que nós não é que eu não quero falar com ele, é que a luz não se mistura com as trevas. Quando a gente começa a se encontrar, vai ter atrito, porque eu vou falar da palavra dele, ele odeia, ele não quer. Está aí para o mundão afundado no pecado, que Deus tenha misericórdia dele, né? A gente não quer isso para filho nosso, mas eu não posso passar a mão na cabeça. Então, você que está me vendo aqui, por que você não prega o evangelho? Estou dando exemplo para nós não incorrer nos erros. Esse é evangelho. Estou mostrando os textos da palavra. Evangelho é isso. Eu tenho que ter minha vida, um livro aberto, para não passar vergonha, porque não vai chegar um dia em que tudo vai vir à tona. Por exemplo, se abrisse o livro da sua vida, os teus segredos, você passaria vergonha? Eu penso muito sobre isso. Se Deus abrisse o meu segredo aí para todo mundo ver, minha família, meus amigos, você, todo mundo ver, será que eu passaria vergonha? Eu gosto de viver a minha vida onde eu posso andar tranquilo, sem segredos, né? Sem segredos. Então o verdadeiro cristão, ele não tem segredo. E agora está uma briga aí entre eles, um querendo levar a julgamento. Você está falando de mim, eu vou no tribunal. Mas não sei o que, não fala de mim, porque eu tenho não sei quantos advogados, não sei o que. A palavra de Deus fala o que sobre nós levarmos aos tribunais humanos, né? Está lá em Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, os litígios entre irmãos. Será que eles eram irmãos mesmo? Porque até agora, até depois da morte desse homem, está aí a confusão. Será que o que ele ensinou não está valendo de nada para essas pessoas? Será que o ensino dele não frutifica na vida das pessoas? Ou será que era um ensino fútil, que não trouxe resultado, né? Então que Deus possa abrir os teus olhos e que Deus venha te iluminar através da palavra de Deus.